Há algo que aconteceu ontem na Fox News que, na minha opinião, merece uma análise cuidadosa nesta manhã. Isso é manipulação da mais alta ordem. Isso é engano contra você. Todos que estavam assistindo aquilo estavam sendo enganados. Estavam sendo levados por um caminho rumo à derrota militar física da nossa nação. E isso poderia levar ao nosso fracasso completo como nação, porque poderia nos tornar muito vulneráveis caso se siga o caminho defendido por essa pessoa, que aparentemente é um grande apoiador de Donald Trump, chamado Sid Rosenberg. E se você não sabe quem ele é um comentarista conservador de rádio. Portanto, não é exatamente alguém capaz de dar aconselhamento militar sólido. Na verdade, em um desses trechos que vou mostrar a vocês, ele admite que, olha, eu não sou o Jack Keane. O que, por outro lado, talvez fosse algo de que se gabar, porque você não vai querer ser o Jack Keane. Mas ele nem chega a esse nível. Ele está abaixo disso em conhecimento, e isso vai ficar claro aqui. Mas eu vou mostrar. Agora, você jamais saberia disso apenas ouvindo a interação com os apresentadores, porque eles não contestaram nada disso. Eles questionaram só um pouquinho uma questão e depois deixaram a resposta dele passar, sem dizer algumas das coisas óbvias que vocês estão prestes a ouvir. Vamos começar por aqui. Este é Sid Rosenberg, claro, que também é um defensor muito ferrenho de Israel. Ele tem um programa de rádio conservador em Nova York. Foi assim que aconteceu o primeiro. É inevitável que o presidente Trump tenha que fazer o que não quer fazer, que é entrar lá com esse ataque maciço e total. Não há outra forma de parar isso. Não há outra forma de vencer essa guerra. Então, mais uma vez, ele está tentando fazer o melhor que pode. Ele é um homem muito bom. Eu amo o presidente Trump. Ele não quer que as pessoas morram. Realmente não quer. Ele é um homem bom. Mas não há outra forma de acabar com isso. Depois que você começa isso, a Operação Martelo da Meia-Noite foi ótima. A Operação Fúria Épica foi ótima. Depois que você começa isso, precisa haver um desfecho. E o único desfecho é a rendição completa dos iranianos. Eu odeio dizer isso, mas aniquilação completa. Do que você está falando? Escute, vamos deixar isso absolutamente claro. A única forma de chegar à aniquilação completa de um país do tamanho da Europa Ocidental, com 90 milhões de pessoas, é com armas nucleares. É a única forma. Agora, se ele não está pensando em armas nucleares, se está pensando em outra coisa, então ele é literalmente maluco. Ele está literalmente fora de si. Não existe um caminho militar convencional para os Estados Unidos da América, sozinhos, com algum apoio de mísseis de Israel, aniquilarem um país. Não dá para fazer isso. Eles têm neste momento uma força ativa de pelo menos 1 milhão de soldados. Provavelmente mais do que isso agora, quando provavelmente mobilizaram as reservas. Mas você não pode aniquilar um país por meios convencionais, mesmo que leve um exército de campanha. Não temos um exército do tamanho necessário para mobilizar isso. Eu já mostrei a vocês muitas vezes o mapa de como toda a parte oeste do país é coberta por cadeias de montanhas. Não são apenas montanhas, não é apenas um terreno inóspito para um atacante, mas cadeias de montanhas, no plural. Elas atravessam a região inteira. Talvez eu ainda tenha esse mapa aqui em algum lugar, se eu puder colocar este aqui. Olhem só. Antes de tudo, seria preciso coagir o Iraque a nos permitir entrar e levar todas as nossas tropas de muito longe. Mas provavelmente também teríamos de trazê-las pela costa oeste da Arábia Saudita, porque não poderíamos levá-las pelo Golfo Pérsico, como fizemos da última vez, porque, obviamente, aquilo seria simplesmente um campo de tiro para o Irã. Então você nem conseguiria colocar tropas com equipamento ali, mesmo que quisesse. E se conseguisse, seria literalmente suicídio tentar levar uma força terrestre por aquelas montanhas. Porque veja, alguns fatos bem básicos. As cadeias montanhosas, certo? Você tem montanhas descendo dos dois lados e um vale no meio. Então você tem de levar suas tropas por esse vale. E quando se traça uma seta no mapa, indicando por onde você vai entrar,
Isso é chamado de via de aproximação. Você fica comprometido com aquela rota. Aí tudo que o inimigo precisa fazer é ficar nas elevações e atirar como se estivesse pescando em um barril. Você não consegue manobrar para um lado ou para o outro. Tudo que dá para fazer é despejar um monte de bombas nas montanhas. E já vimos, muitas vezes na história militar, especialmente na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, que não dá simplesmente, para lançar tanta munição sem um exército em terra. Nós tínhamos um exército em terra que avançou pela bota da Itália. Foram milhões de tropas, eu acho, no total. E além disso, havia uma superioridade aérea incomparável, muito mais armamento do que temos agora. Quer dizer, eles tinham uma capacidade industrial de nível de guerra mundial, capaz de lançar bombas sem parar. E nem assim funcionou. Então, ele é louco se diz que é para isso que vamos partir. Se ele está falando em aniquilação, porque na verdade quer dizer armas nucleares, isso é insano. Você está falando em assassinar centenas de dezenas de milhões de seres humanos. Isso é pior do que qualquer atrocidade nazista que já tenha ocorrido. Você entende o que ele está defendendo? Se ele não está falando de tropas terrestres e está falando de armas nucleares, então está falando de um genocídio numa escala que Hitler jamais imaginou. Literalmente massacrar a população de um país. Nem sequer conquistá-lo, como Hitler fez, mas literalmente ter a intenção de usar armas nucleares para massacrar todas as pessoas. Primeiro, o mundo não vai ficar parado e deixar isso acontecer. A Rússia e a China nunca ficariam simplesmente assistindo os Estados Unidos obliterarem, especialmente um aliado delas, tanto econômico quanto militar. Elas nunca fariam isso, mas também não deixariam esse padrão ser estabelecido sem contestação. Não deixariam. Então, seria suicídio se tentássemos isso. E se ele está falando de armas convencionais, então terá de estar falando de um exército de campanha, o que basicamente exigiria colocar a totalidade das forças terrestres ativas dos Estados Unidos, ou seja, o exército e o corpo de fuzileiros navais, nessa situação impossível de vencer. Acabei de explicar isso. E se você pensa bem, ele provavelmente não quer dizer isso, acontece que ele realmente quer. Você diz que o único desfecho é a aniquilação. Agora, e se vencer esta guerra exigir tropas em solo? Eu lhe perguntei isso da última vez. Isso não é muito popular entre o povo americano. Qual é a sua resposta a isso? Isso também não é popular para mim. Olha, eu não sou pai de alguém do exército ou dos Marines, então sou muito sensível a isso, pode acreditar. Mas veja, temos o exército, temos os Marines por um motivo. Eles não estão lá para apertar sua mão no aeroporto, Rachel, tá bem? Eles estão lá por um motivo. Até onde sei, não temos serviço militar obrigatório neste país. Então esses homens e mulheres corajosos sabem exatamente para o que estão se alistando. Isto é guerra. Não queremos ver ninguém morrer. Mas isto é guerra. Uma guerra que começou há 47 anos e que eles começaram. Então sim, eu sei que o terreno moral é dizer, eu não quero que nossos filhos morram. Eu sinto mesmo. Mas temos que vencer. Agora talvez possamos vencer sem enviar tropas para o terreno. Talvez possamos. Eu não sei. Eu não sou o Jack Keeney. Não tenho esse tipo de informação. Se pudermos fazer isso, ótimo. Mas se em algum momento for necessário enviar tropas para o terreno para vencer esta guerra, foi para isso que eles se alistaram, para lutar por este país, para lutar pelo presidente Trump e para livrar o mundo de animais malignos como o regime iraniano. Certo, há muita coisa para analisar aí. Em vez de começar pela última, porque eu ficaria mais emocionado do que provavelmente deveria, vamos começar por alguns dos pontos anteriores. Ele disse que temos que vencer. E claro, aí ele fala abertamente, tropas em terra. É isso que temos que fazer. Temos que fazer. Ele continua usando esse termo repetidamente. Vocês vão ouvi-lo mais vezes. Temos que fazer isso.
temos que fazer isso, não. Nós não temos que fazer nada. As Forças Armadas dos Estados Unidos, pelo menos ostensivamente no papel, deveriam existir para defender nosso país. Defender nosso país. Não para se lançarem num ataque militar impossível de vencer, em benefício das vantagens fantásticas, perversas e distorcidas do líder de um país estrangeiro. E é isso que ele está defendendo. Só há um país no planeta que tem esse desejo maníaco de obliterar outro país, e é Israel. E é quem ele está defendendo. Benjamin Netanyahu foi quem quis esta guerra desde o início, como mostramos a vocês há muitos meses. Isso nunca foi do interesse dos Estados Unidos. Essa guerra nunca deveria ter começado, e já nos custou profundamente em muitas dimensões, inclusive em tempo. Então a ideia de que precisamos entrar nisso é insana. Não precisamos. Mas aí passamos das ideias insanas para mentiras descaradas. Estamos em guerra com eles há 47 anos. Uma guerra que, segundo ele, eles começaram. Não. Nós que começamos a guerra. Nós apoiamos, logo no início de sua existência, a guerra Irã-Iraque. Por 8 anos, apoiamos os iraquianos como uma força indireta, tentando destruí-los. Então, fomos nós que começamos essa. Não sei se você sabe disso. E depois, é claro, vieram todas essas décadas de pressão máxima do governo Trump, ou todas essas sanções de todos os outros governos que se sucederam. E também o assassinato periódico de alguns de seus cientistas e de alguns de seus líderes militares. E então, é claro, chega 2025, quando lançamos uma guerra não provocada contra o Irã sob o pretexto de engajamento diplomático. Depois, em 2026, travamos e lançamos outra guerra sob o pretexto de engajamento diplomático. E então, depois que começamos o processo do memorando de entendimento, mudamos os termos em uma semana e acrescentamos algo ao parágrafo 5 sobre o Estreito de Hormuz que não estava lá. Nós simplesmente tentamos assumir o controle dele. E então isso teve o resultado previsível. O Irã respondeu, como sempre faz. Eles sempre respondem à guerra de 2025, a parte ativa disso em 2026 e também durante a fase do memorando de entendimento. Eles sempre respondem ao que fazemos. Então eles não começaram nada. Nós começamos cada parte disso. Portanto, isso é simplesmente uma mentira categórica. Mas é isso que eles querem. Porque entendam, voltem ao propósito de toda essa aparição na Fox News. É enganar vocês. Alguns são apenas tolos, e vamos ver um exemplo disso daqui a pouco. Esse cara engana de propósito, porque quer que você acredite em algo que não é verdade. Se ele conseguir fazer você acreditar que eles são um país maníaco, que são maus e que começaram esta guerra, e que se não acabarmos com isso agora, nunca vamos ter paz, é nisso que ele quer que você acredite. E se você não acreditar, nunca vai apoiar esta guerra. Mas se acreditar, ele calcula que o presidente Trump vai conseguir a cobertura política de que precisa. E eu venho mostrando isso a vocês. Até a Laura Ingraham falou, na semana passada, sobre como o povo americano se voltou contra isso. Ela mesma publicou algo. Os americanos são contra a guerra. Ele precisa reverter isso. Então aqui está outra pessoa na Fox News fazendo exatamente o oposto do que Laura Ingraham estava fazendo e tentando dizer, ei, precisamos voltar para a guerra. Precisamos ir ainda mais longe. Aí ele disse uma coisa que realmente me deixou com raiva, como vocês talvez possam perceber. E essa é uma das razões pelas quais decidi fazer este vídeo aqui, num domingo de manhã. Porque ele diz, olha, eu não quero que ninguém morra. Claro que você não poderia se importar menos se algum americano morrer. Literalmente, não poderia se importar menos. Para esse cara, a vida de um soldado americano vale isso aqui. Nada. Na verdade, é só um recurso a ser usado para promover o benefício que ele imagina para o país dele. Só isso. Então isso também é mentira. Que fique bem claro. Mas aí ele diz, ei, esses caras sabiam no que estavam se metendo. Eles se alistaram para a guerra. Qual foi a frase que ele usou? Ele disse que eles se alistaram para livrar o mundo do mal no mundo. Não, Sr. Rosenberg.
Ninguém nos Estados Unidos se alistou para livrar o mundo do mal, especialmente o Smart or Tufer. E é irônico, porque o mal que você atribui ao lado iraniano também poderia muito bem ser atribuído ao seu país e ao meu, neste momento, com base na forma como estamos agindo. Se formos honestos, fomos nós que lançamos 2 guerras não provocadas no intervalo de 8 meses. Agora me diga, quem é mau? Quem está sofrendo isso ou as pessoas que começaram guerras não provocadas? Pense nisso por um segundo. Mas escute, descartar tão casualmente os soldados americanos e os fuzileiros navais, dizendo, ei, eles se alistaram para isso, sabem que isto é guerra, é para isso que são pagos. Ele disse, até onde eu sei, não há conscrição. Ninguém está obrigando eles a ir. Não há conscrição, mas sim alguém obrigando eles a ir. É o presidente dos Estados Unidos que dá as ordens, e eles têm que obedecer ou sair. E eles amam sim o nosso país. Eles se alistaram para defender os Estados Unidos, não para perseguir o mal que você escolheu enxergar no mundo, porque não consegue viver em paz com seus vizinhos. E como você não consegue fazer isso com as suas próprias forças armadas, está tentando convocar as nossas para fazer o seu trabalho sujo e sangrento. E eu acho absolutamente repugnante que ele esteja sentado ali, falando na Fox News de todos os lugares. Um canal que deveria ser esse veículo patriótico, que fala tanto de informação e de se importar tanto com as nossas tropas, e permita que alguém entre e as rebaixe dessa forma. Que diga basicamente que as vidas delas não valem nada e que foi para isso que elas se alistaram. Isso é tão desrespeitoso e repugnante quanto eu consigo imaginar. Mas, infelizmente para nós, ele foi ainda mais longe. Sincero Steve Dodds, na sua visão, se fala sério, sem mente de ser aniquilado, de uma que se mesmo dança de sangue. Esse é o objetivo final para você. É isso. Olha, eu quero acabar com as armas nucleares. Quero abrir o estreito. Tudo isso é importante. Mas se vocês deixarem esses animais no poder, o destino será o mesmo. Olha, qual é a definição de insanidade? Fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Se deixarem a Guarda Revolucionária Islâmica no poder, vamos ter os mesmos problemas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando o grande presidente Trump, com licença, já não estiver mais aqui. Então, nesse ponto, não temos escolha a não ser entrar lá. E sim, mudança de regime, eu sei que são 2 palavras proibidas, faz parte de vencer a guerra no fim das contas. Sim. Então agora a máscara caiu. Agora isso é mudança de regime. Eles só querem destruir o líder de Israel para que não haja ninguém capaz de desafiá-los na região. Ou pelo menos é isso que eles acreditam que aconteceria. Bom, nem isso é verdade, porque eles já estão transferindo uma de suas instalações para a Turquia. Então já estão procurando o alvo número 2 aqui. Portanto, isso seria apenas 1. Mas eles querem aniquilar. Veja, eles não querem apenas tirar a Guarda Revolucionária Islâmica. Não querem apenas o regime dos mulás, como costumam chamar. Eles querem aniquilar o país. Querem matar todo mundo. E então eles vão, eu lhes prometo, se conseguissem o que querem, voltariam suas atenções para a Turquia. Eles nunca vão ficar satisfeitos. Nunca. Mas não vão conseguir. Não terão sucesso, porque não podem. E ele, de novo, se refere aos iranianos como esses animais. Então, se você é um animal, não precisa se preocupar em negociar. Não precisa se preocupar em ter qualquer empatia. Não precisa se preocupar em pensar que eles têm uma posição válida sobre qualquer assunto. É só ir lá e matar todos. Mas escutem, é isto que ele precisa entender e que todos os demais precisam entender. Deixando de lado a moralidade ou a imoralidade do argumento dele, isso é militarmente inalcançável. Agora ficou categoricamente provado que não se pode vencer apenas com poder aéreo. Poder naval e aéreo não vão resolver. Nós tentamos, não funcionou. Depois tentamos um bloqueio naval, também não funcionou. Em seguida, tivemos meio que uma solução híbrida, que era um bloqueio
e de fato, novamente 12, acho que 13 noites seguidas. E agora até isso chegou ao fim. Aparentemente, recebi uma informação há pouco de que havia um grande ataque planejado para esta noite, que aparentemente foi suspenso. Não sei se foi adiado ou cancelado, mas pelo menos aparentemente não vai acontecer esta noite, e por uma razão muito boa. Olha, quer dizer, isto aqui acabou de sair. Acho que isso saiu na imprensa nesta manhã. O vice-presidente Vance e o presidente do Estado-Maior Conjunto, Kane, levantaram preocupações sobre a escalada da guerra no Irã. Fontes dizem que os Estados Unidos interromperam por noites consecutivas os ataques, porque, que surpresa! Se alguém tem assistido ao nosso programa, isso não seria surpresa nenhuma. Estamos ficando sem mísseis ofensivos, sem mísseis defensivos. Nossos estoques estão simplesmente diminuindo e os problemas econômicos estão começando a nos atingir com força. E a cada dia que passa com o Estreito de Hormuz fechado e agora Bab al-Mandab fechado para o petróleo saudita, esses números vão continuar piorando. E é assim que as coisas têm seguido. Portanto, militarmente é algo inalcançável. Você simplesmente não consegue chegar lá. E ele dizer, ei, se não fizermos isso, eles vão voltar e fazer isso de novo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vão voltar e fazer o que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Porque você está insinuando que eles fizeram algo aqui recentemente e que veremos mais disso. Nós fomos os que começaram a guerra. Vamos voltar a 2015, quando os Estados Unidos tinham um acordo incrível. Tinha algumas falhas, sem dúvida. Mas, poxa, tinha mecanismos fortes para impedir que o Irã jamais tivesse uma arma nuclear, ou para tornar isso incrivelmente difícil e improvável. Era o melhor acordo que você poderia imaginar conseguir. Nós o tínhamos e nos livramos dele. E então, é claro, começamos essa escalada aqui. Depois do 7 de outubro, o lado israelense começa a culpar o Irã por tudo. Tipo, tudo isso veio deles. Sabe, tudo que o Hamas fez seria uma extensão do Irã. Tínhamos que ir atrás da cabeça do povo. Lembra de tudo isso? E eles tentaram fazer Biden entrar na guerra. Ele os ajudou. Ele ajudou na defesa em alguns momentos, quando os israelenses destruíram um complexo da embaixada iraniana na Síria, quando assassinaram líderes na capital deles durante uma posse presidencial. Todas essas coisas são projetadas para provocar guerra. Os Estados Unidos ajudaram nos dois casos, mas mesmo assim, Biden disse, sim, não vamos partir para a ofensiva. Só vamos ajudar na defesa contra drones e mísseis, e é isso. E foi muita ajuda, mas ele não iria até o fim antes do presidente Trump. Aí o presidente Trump se deixou convencer a fazer algo militarmente inalcançável. E nós provamos isso. Provamos que era militarmente inalcançável. Mais uma vez, não temos um exército para enviar. Se levássemos a totalidade de todas as nossas forças terrestres, não seria suficiente. E isso garantiria um ataque suicida. Então ficaríamos sem forças armadas. Imagine se fizéssemos o que esse cara sugeriu. Não teríamos um exército. Teríamos uma marinha e uma força aérea sem poder de ação, porque não teríamos munição suficiente nem para nos defender. Então, se alguém fizer qualquer coisa na Europa, se alguém fizer qualquer coisa na Ásia, estamos literalmente ferrados. Basicamente, vamos nos desmilitarizar se levarmos isso adiante. Já está muito ruim, e é por isso que o alerta é vermelho. Deveríamos ter parado imediatamente, por quaisquer meios necessários, para preservar o poder que temos e começar a reconstruí-lo, porque ele já foi metodicamente desmilitarizado só por causa dos mísseis ofensivos e defensivos. Mas, sabe, pessoas simplesmente não vão se deixar convencer pelos fatos. É pura cegueira de ódio, desejo e destruição contra os iranianos, a mando de Israel. É simples assim. E se fosse só esse cara, você poderia dizer, sabe de uma coisa? Ele é assim. Obviamente, ele tem muita afeição pelo lado judeu. É insano o que ele está dizendo, mas, quer dizer, dá para entender por que ele diz algumas dessas coisas. Mas é outra coisa quando são, sabe, pessoas como Jack Keeney, o general Kellogg, Mike Pompeo ou o general Wes Clark.
Como foi o caso ontem, quando ele disse, olha, tudo bem, ele está dizendo que tropas terrestres não são necessárias. Mas de alguma forma, nessa mente distorcida, um cara que já foi general de 4 estrelas, um cara que já comandou as forças da OTAN, pelo amor de Deus, diz isso. Não vai acontecer instantaneamente. Se você quer gratificação instantânea, não vai acontecer. Mas tropas terrestres também não vão resolver isso. É preciso desenvolver a base de alvos, ter reconhecimento aéreo permanente, ter capacidade de resposta imediata. Você está jogando um jogo de acertar toupeiras contra essas pessoas. Eles sabem que vão perder. É por isso que estão escalando. Se achassem que poderiam ficar sentados, por assim dizer, e prolongar isso, não estariam mirando os vizinhos da mesma forma. Estariam apenas tentando ganhar tempo. E a outra coisa que não podemos fazer é parar e ter uma pausa para um cessar-fogo, dizendo que talvez consigamos negociações. Se eles quiserem falar conosco, podem falar conosco agora mesmo. Mas se você isolar o país, apertar as fronteiras, agir contra o estreito, tornar o bloqueio 100% em torno do Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica vai sentir que está perdendo. E, quando começar a perder, voltará à mesa. Vai querer salvar o que puder. Isso é simplesmente... Certo, isso é uma loucura. Deixa eu voltar esse mapa aqui. Ele diz para contornar o país inteiro e bloquear tudo. Então não só aqui, não só mais embaixo, no estreito, naquela parte inferior, bloqueando qualquer coisa que saia do Estreito de Hormuz. O que ele vai fazer com olhando lá em cima o mar ao norte de Teherã? Bem, como é que você vai bloquear aquilo? Como vai bloquear todo esse território, toda essa fronteira com o Turcomenistão, com o Afeganistão ou com o Paquistão? Escute, eu lutei na guerra do Afeganistão e estive na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão muitas e muitas vezes. E posso dizer que ela é incrivelmente porosa. E quando tínhamos 140 mil tropas dos Estados Unidos e da OTAN no Afeganistão, no auge daquela guerra, durante o reforço de tropas do Obama, praticamente não tínhamos controle nenhum sobre o que atravessava aquela fronteira. Como ele pode não saber disso? Como ele pode realmente defender isso? Sim, volte para esse mapa. Como ele pode dizer, percorram o país inteiro, imponham um bloqueio em toda a extensão? Ele disse isso. Voltem à gravação e vejam. Foi exatamente isso que ele disse. Imponham um bloqueio em tudo. Quero dizer, seriam necessários vários milhões de soldados patrulhando as fronteiras por aquelas montanhas e aquele terreno para impedir isso indefinidamente. E também seria preciso avançar pelo Mar Cáspio no norte. E de onde você vai tirar esses recursos? E é claro, ele acabou de dizer que não haverá tropas em solo. Não há recursos. Não temos recursos, nem poder aéreo, nem naval, para fazer o que ele está dizendo. Mal conseguimos fazer isso agora. Vocês viram, e nós mostramos aqui nas últimas semanas, que até mesmo esse bloqueio que temos é poroso e as coisas ainda estão passando. Isso estava passando até mesmo no auge do bloqueio e continua passando agora. Nós impedimos algumas coisas, mas é poroso. E isso com acho que uns 40 navios, se não me engano, talvez nem tantos assim. Seria preciso toda a Marinha dos Estados Unidos para estabelecer um cordão sanitário completo e impedir tudo. E isso é uma impossibilidade física. É simplesmente impossível. Você não consegue bloquear uma fronteira montanhosa desse tipo. Não consegue. Então, o que é de errado com essas pessoas? Que tipo de conselho estamos recebendo dos nossos altos dirigentes? Ninguém na CNN contestava isso. Ninguém na Fox News contestava esses absurdos evidentes. O que está acontecendo? Agora, de novo, literalmente há poucos minutos, recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo que havia um plano de alguém que tem contatos com as próprias forças terrestres ou com as tropas que estão na região, de realizar um ataque enorme esta noite. Mas ele foi cancelado ou adiado. Pelo que parece, não vai acontecer esta noite. Então há uma chance de que o bom senso esteja começando a prevalecer. Talvez aquela reportagem da CNN estivesse certa.
E talvez o vice-presidente Vance e o chefe do Estado-Maior Conjunto estivessem pressionando fortemente contra isso e finalmente conseguiram convencer o presidente Trump. Eu não sei. Mas veja, ele continua vacilando porque ficamos indo e voltando nisso repetidamente. E nesses 13 dias seguidos de ataques, nós não conseguimos absolutamente nada. Só explodimos vários alvos em terra. E tenho certeza de que o Irã não gostou de ver nenhum deles ser atingido. Mas isso não tem nada a ver com a capacidade deles de resistir, nem com a capacidade de controlar o Estreito de Hormuz. Todos esses alvos que temos atingido reduzem, em alguma medida, a capacidade do Irã em certos aspectos, inclusive de controlar o tráfego marítimo no Estreito, e também de controlar militarmente quem entra ou sai. Mas como eu disse a vocês, há umas 5 ou 6 formas diferentes de eles fazerem isso. Então, se você tem isso, provavelmente vou fazer uma análise detalhada disso nesta próxima semana e mostrar a vocês. Eu identifiquei e analisei exatamente qual é a nossa estratégia. E há alguns elementos dela que estão tendo sucesso e que fazem sentido do ponto de vista militar. Ah, sim, mas é como dizer, ei, o Titanic acabou de sofrer um grande rasgo causado pelo iceberg e há 3 compartimentos que podemos reforçar. Sim, mas 5 foram atingidos. Então, se você não consegue conter todos os 5 e o navio ainda vai afundar, é isso que estamos enfrentando aqui. O que temos feito há 13 dias teve algum efeito, pequeno, em algumas áreas, mas na verdade não teve efeito nas áreas maiores, nas que mais importam. Então, o que estamos fazendo neste momento está fracassando. E se fizermos o que esses caras dizem, seria suicídio para o nosso país. E o problema é que o presidente Trump é emocional, e esses apelos têm impacto sobre ele. Vamos esperar para ver como isso vai funcionar. Mas é vital que vocês saibam a verdade agora, antes que qualquer outra coisa seja feita. E pelo amor de Deus, eu rezo para que o presidente Trump aproveite este intervalo, esta pausa, porque interrompemos os 13 dias seguidos. Já são 2 dias seguidos em que não tivemos isso. E não tivemos esta grande operação aqui esta noite, que poderia ter nos levado ainda mais longe, tirando esses estoques ainda mais de cena. Vamos ter que esperar para ver. Mas essa é a história aqui, nesta manhã de domingo. Só quero ter certeza de que você não é uma dessas pessoas enganadas tanto pela CNN quanto pela Fox, porque elas estão mentindo para você e tentando enganá-lo para colocá-lo num caminho que provavelmente vai destruir o império que conhecemos hoje. Nossa posição global. Use o termo que quiser. Nosso poder global, nosso poder militar, nosso poder econômico global. Isso tudo pode ser destruído por nossas próprias mãos. É onde estamos. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima edição do Daniel Davis Deep Dive. Sabe, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem digo como administrar sua carteira de ações, mas há uma forma de nos ajudar. Inscreva-se, clique no botão de curtir e compartilhe isto com alguém que você ama.